tudo bem? Eu sou a Gislaine Espanholo e este é mais um episódio do seu Podnext. No episódio de hoje, claro que a gente vai falar sobre o quê? Política, não é mesmo? Afinal, nós adoramos falar sobre isso. Então senta que lá vem história. E meus convidados de hoje são mega especiais. O primeiro, o Roy, diretor da Next, que quem acompanha o Podnext já conhece. Tudo bem, Roy? Tudo, Gi, tudo. Sempre bom vir aqui bater um papo com você. Bom demais. E o segundo convidado, o Thiago Ferraz. Ele que tá aí na área também há muito tempo, tem muita história para contar pra gente e atualmente é assessor do senador Isalci Lucas. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Gi? Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Isso mesmo, hoje eu trabalho com o assessor Isalci Lucas no Senado Federal. Que legal. Então, para começar, eu quero começar perguntando para você, Thiago, que o Roy já é da casa aqui, já veio várias vezes no Podnext, então quero começar com você. Me conta um pouquinho qual é o papel de um assessor de um senador da República. Olha, Gi, o meu papel hoje no Senado é traduzir toda a parte burocrática, a parte complicada da política. Os termos são complicados, tudo é traduzir isso de uma forma mais leve, uma forma mais fácil das pessoas entenderem. Essa é a maior dificuldade que eu vejo hoje nos políticos em geral, né? Eles comunicam de uma forma que a maior parte da população não consegue entender. E o meu papel hoje é fazer essa tradução. Me dá um exemplo sobre isso, para que as pessoas entendam mais facilmente. Um exemplo... Existem várias comissões no Senado, CCJ, CAI, tudo, e a maioria das pessoas não sabem o que é esses termos. CCJ é Comissão de Justiça e a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. E se a gente começa a falar CAI, CPMI, CPI, as pessoas não entendem muito bem. E aí traduzir isso de uma forma que fique bem mais simples e as pessoas consigam um entendimento melhor, esse é o principal desafio e é o meu papel hoje lá no Senado. Que bacana. E já faz quanto tempo que você tá lá? Estou há 3 anos no Senado, mas 3 anos. já trabalho na área há 22 anos. 22 anos de profissão. 22 anos. O Roy também tem participação ativa lá no Senado, né? O senador também é cliente da Next e também você desenvolve esse papel, né, Roy, de traduzir, como o Thiago disse, para a população da melhor forma possível aquela comunicação do senador, seria isso? Isso. O papel do Thiago, pra gente, ele é muito importante, por exemplo, porque você ter alguém que entende do que a gente precisa é importante. Porque os assessores, na grande maioria das vezes, são muito preocupados ali com o veículo que vai entrevistar, com a notícia que ele precisa divulgar. E a gente entra muito pro outro lado do marketing, né? A gente precisa vender esse produto. E o senador ele tem várias ações, por exemplo, como destinar a verba para melhorar uma comunidade. E aí a gente pega esse relatório, esse produto, traduz isso de uma forma onde a aceitação vai ser muito boa. Então, esse papel de assessorar o parlamentar ou o prefeito, enfim, a gente precisa ter sempre essa ponte de ligação para que as coisas andem. Que na maioria das vezes não tem, né? O parlamentar desiste, ele tem lá um assessor que é um jornalista muito bom e acha que vai resolver, não é bem o caminho. Agora, eu percebo que quem acompanha o Podnext adora um bastidor, né? Então, já que nós estamos falando do senador Isalci, tem algum fato curioso, engraçado, que já tenha ocorrido aí nesses anos que a gente possa contar? Deixa eu lembrar. Relacionado à comunicação, né? A essa assessoria. A gente foi gravar numa comunidade lá em Brasília, Santa Luzia. Sim. E, enfim, você entra numa comunidade e você não tem infraestrutura nenhuma, você não tem... Enfim, é uma comunidade, né? E a gente acompanhando o senador e vai daqui, vai de lá, e nem sempre a gente tem as melhores condições para se trabalhar. A gente precisa executar o nosso trabalho. E o Thiago acabou pisando num vidro, enfim... Um caco de vidro? Caco de vidro. E continuou o trabalho, ele machucou aqui e tal. Eu falei, rapaz, vamos parar pra ver. Não, vamos continuando. Passou uns 2 dias, inflamou. Pé infeccionado. E fui parar no hospital, foi feio, ficou bem
bem feio o pé. Mas eu estava puxando aqui na memória, o senador Isalci, ele é um parlamentar muito simples. Ele é de fácil acesso, ele é de boa comunicação. Não lembro assim de um fato de engraçado assim, mas ele é muito aberto, né? Em todos os locais que a gente vai, eu estava falando dessa vez na comunidade, a maior dificuldade é tirar ele desses locais, porque qualquer pessoa que chama, ele atende, dá atenção e fala com todo mundo, grava com todo mundo, e às vezes isso passa a ser um desafio pra gente, né? Tentar blindar ele, porque senão começa a falar com todos, gravar com todo mundo e uma hora até porque tem uma agenda para ser cumprida também, né? Principalmente o senador que tem horários e tudo mais. E aí se isso se prolonga um pouco, né? Se deixar ele senta ali no meio da rua com a turma e vai conversar o resto da tarde. É mineiro. Por outro lado, tem essa questão, né, da assessoria estar preocupada com a agenda, com aquilo, com alguma situação inesperada que possa acontecer, mas por outro lado também é maravilhoso isso, né? Porque eu acredito que seja o papel de um político mesmo, estar ali ao lado da população, atender todo mundo. Exatamente, isso é muito bom e é gostoso quando a gente trabalha ao lado de um político que a gente admira ao mesmo tempo, né? Que nem sempre a gente consegue isso. A Next, como vem com esse suporte de estrutura, de dar apoio para tudo que precisa ser feito dentro do gabinete, assim, vamos lá, todo parlamentar ele tem disponibilidade de ter essa assessoria externa, de ter essa empresa, de ter essa consultoria, e a gente é contratado por isso, para isso. Então, essa relação de entender como funciona o candidato, no caso dele, como ele mesmo diz, vim de Minas, um pequeno, e se criou em Brasília, e ele tem essa facilidade com a população. A gente entender ele é fundamental, mas a gente ter essa relação com os assessores, essa relação com a equipe dele é muito boa, porque é onde a gente também consegue tirar um pouco a mais dele. Mostrar quem ele é de verdade, sem aquela coisa do vamos comer pastel só na campanha. Ele come pastel o tempo todo, ele toma o caldinho de cana o tempo todo, com todo mundo. Então a gente traduzir tudo isso e mostrar é muito importante. E essa comunicação direta, né, com os eleitores, com a população de uma forma em geral, é muito importante também, né? E legal, né? E isso que é mais importante ainda. Não é uma coisa ilegal. Nós temos previsto na Constituição Federal o princípio da publicidade, que claro, tem que ser impessoal, né? Não pode focar na pessoa, mas sim nas ações do governo, da administração, mas é um princípio dentro da Constituição Federal que garante que a população tenha acesso às coisas que estão acontecendo, né? E ele precisa comunicar, porque precisa mostrar o que está sendo feito, o que está acontecendo, o trabalho dele, porque ao contrário de outros produtos, quando a gente vai falar de um supermercado, você liga a televisão, tá lá, arroz R$ 5,90, ou o carro agora baixou o preço, taxa zero e por aí vai. Tá, mas a gente vota num político que é para ele cumprir com as ações, com as promessas, com o que tem que ser feito, né? É o mínimo que ele deve fazer. Mas muita gente não faz o mínimo. E aí o sujeito, quando ele trabalha de uma forma legal, que ele cumpre tudo aquilo que precisa ser feito, precisa se comunicar, ele precisa mostrar, e é isso, a lei garante que ele vá conseguir mostrar de certa forma, porque é uma prestação de contas, não é uma autopublicidade ou autopromoção, é uma prestação de contas porque o seu voto vale muito, não é qualquer coisa, é a democracia, enfim, isso faz parte, a população precisava entender um pouco mais, né? E a gente tenta fazer com que isso aconteça. Você tem quantos anos trabalhando em política, Roy? Eu começo em 2004, 20 anos. 20 anos. Só com política. E você, Thiago? No marketing político também, 20 anos, né? Eu comecei um pouco antes dentro da publicidade. Comecei minha carreira dentro de produtoras, tudo, e todo profissional que trabalha dentro de uma produtora, numa área de publicidade, em algum momento ele vai conhecer o marketing político, porque durante as campanhas, normalmente, a política acaba absorvendo esses profissionais de dentro das empresas. E em 2004, junto com o Roy, eu fiz a campanha para prefeito do Magione, que ele era
vice-prefeito do Palocci e tentou a reeleição em Ribeirão Preto. Foi uma escola, assim, quando eu fui apresentado para o marketing político, ele é fascinante, né? Na nossa primeira campanha direta, né, porque a gente trabalhava já em produtora, enfim, então um tempo antes disso. E aí na nossa primeira campanha a gente começa com o João Santana. Já com o João Santana, Já ninguém com o menos João que o João Santana. E é interessante porque hoje a gente sabe o tamanho dele e a história, e, enfim, uns amam, outros odeiam, mas é um cara inteligentíssimo, fantástico e... Um dos maiores, na minha opinião. Para quem não conhece, né, João Santana é um grande marqueteiro conhecido internacionalmente, né? Hoje já fez Lula, quem mais? Dilma, fez campanha na Argentina, tem algumas, fez, enfim... Angola, fez em tudo. Fez Angola, América Central, aliás. E eu fui para El Salvador com ele. Então é interessante isso, porque hoje a gente tem ideia de tudo que era aquilo. E, na verdade, quando a gente é apresentado nessa campanha, a gente vê uma estrutura que é um sonho de consumo para quem trabalha com audiovisual, para quem trabalha dentro da publicidade. Que dentro do mesmo lugar ali a gente tinha jornalista, redator, produtor, figurinista, o marqueteiro, o financeiro, o auxiliar de... Tinha tudo. E isso sempre é o que a gente vivia, mas a gente monta essa estrutura, fazia ali 1, 2 filmes, entregava e acabou. E de repente você fala, nós estamos aqui por 90 dias, foram 3 meses. Foram 3 meses de campanha. 90 dias, trabalhando 18 horas por dia com 60, 70 pessoas e tinha refeitório e a gente tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Você fala, é diferente. E era muito difícil. Muito, porque você se acostumar a 90 dias isso, porque não estamos falando do segundo turno, que ainda teve um segundo turno. Mas a hora que acaba você fala, isso funciona, isso é legal, é isso que eu quero. E aí, não tem volta, né? E sem contar na cidade na época, né? Eu tinha 20 anos e você já tá numa área profissional. Você fazia Ele tá querendo falar que tá novo ainda, tá? Ele Querendo fazer conta, que ele tem 40 agora, gente. A gente fez um intensivão de 90 dias com os melhores profissionais que tinham naquele momento. Então foi fantástico para nossa carreira, né? Quem estava na equipe, por exemplo, era o Adriano Guedes, que na época fez aquela campanha do Sou Brasileiro, Não Desisto Nunca. E você fala, o cara, ele tem algo diferente para fazer uma campanha dessa e desenrolar, e foi um sucesso, porque o Ronaldo emplaca a campanha junto ali. Então, na hora que você olha pro lado, você só vê jogador de Série A. Você fala, o que é tudo isso? Então é legal. Esse ponto de partida da nossa carreira no marketing político foi tão importante e tão bom que na campanha seguinte, 2 anos depois, nós fomos convidados para fazer uma campanha presidencial. Sim. Que para quem trabalha na área do marketing político sabe o quanto é difícil você trabalhar em uma campanha presidencial, né? Porque diminui, são poucos candidatos. Campanhas municipais, por exemplo, são vários prefeitos. Sim. Todo mundo tem um espaço. Agora, numa majoritária de presidente, é diferente. É um time mais seleto, né? É diferente. Foi uma baita experiência. Quem nos convidou foi a Fábrica, uma agência produtora gigantesca que tem em Brasília. José Luiz, um cara fantástico também. Você começa a conhecer mais pessoas, né? E o diretor que estava com a gente era o Júlio Trazzi. Passamos mais 90 dias em Brasília nesse primeiro turno fazendo a campanha. E aí é outro universo, porque você sai de uma cidade, vamos lá, tinha ali 600 mil habitantes aqui em Ribeirão, para de repente olhar e falar, a gente precisa cobrir um país inteiro. É uma história que você... vamos começar a entender tudo isso. E o pouquinho que você faz, todo mundo vê. Então a gente às vezes fazia uma peça diferente, entregava um conteúdo diferente. O amigo que você não vê há muito tempo ligava, eu vi aqui. Onde você tá? O cara tá no Nordeste.
Exatamente. Então é legal demais. Você começa a ter dimensão de tudo isso. E como que é a emoção, o sentimento, né, desse momento aí? Vocês fazendo uma campanha presidencial, atingindo o país todo, né? As pessoas reconhecendo o trabalho, sabendo que vocês eram os responsáveis por aquilo que estava acontecendo. Dá, assim, aquele frio na barriga maior, pensando, meu Deus, olha a minha responsabilidade, ou naquele momento ligo o automático, falo, é isso que eu tenho que fazer, vou fazer bem feito e vou esquecer que eu tô atingindo o país todo. Como que é pra vocês? Para mim é diferente, sim, a pressão é maior, porque não é nem desmerecendo. Quando você tá nesse tipo de campanha, não tem ninguém do seu lado amador, não tem ninguém que foi... Porque acontece muito, às vezes você ajusta uma equipe dentro de uma campanha, pega uma pessoa, coloca outra aqui para fazer uma função. Alguém que tá começando também. Alguém faz dupla função numa campanha dessa, não. E é cada um fazendo sua função quietinho, cada um no seu quadrado. Então, se você fizer mal feito ou deixar uma brechinha, você não volta mais. Eu vou contar a história que, assim, como eu sou um pouquinho mais novo que ele... Na época, a gente liberava os materiais para as emissoras em fita beta. Agora acabou com a nossa história. De ser novo, ainda bem né? que não era o Matic, né? Mas você tinha o Matic ainda, credo. Faz tempo. E era interessante porque todo mundo fala assim, todo mundo pode errar, mas se o editor errar, vai pro ar. Sim. E aí, poxa, a gente fazia todo um trabalho lindo e etc. Aí você gravava a fita beta. E a danada da beta dava dropout. Aí você tinha que ir lá assistir o programa 1, 2, 3. Chama outro para assistir. Não, copia de novo. Deu problema na tela, deu dropout. Copia de novo. Para não ir errado. Porque se fosse errado, não era só nós que veríamos. Ia passar pro Brasil inteiro. Então toda entrega de programa era um frio na barriga. Era por conta do horário. A gente tinha... A produtora era até próxima ali da entrega do material, mas tinha que entregar às 2, era 1h da tarde, a gente tava gravando fita ainda. E aí aquela coisa vai dar tempo, não vai, tem que dar tempo, não existe o não vai. E ao mesmo tempo que tem que dar tempo, você tem que fazer com que o negócio saia 100%, porque tem um trabalho de uma equipe inteira. Se a primeira campanha a gente tinha 70 pessoas, lá a gente devia ter 120. Então é muita gente, e a gente viajando o Brasil, entregando material. Hoje, por conta da tecnologia, internet, é mais fácil, mais prático, mais rápido. Mas na época, o cinegrafista acompanhou o candidato em Minas e depois foi para o Rio Grande do Sul. Aí ele chega com 2 fitas. Aí você tem que catar essas fitas, pegar, digitalizava, né? Hoje não faz mais, só descarrega o material. Digitalizava, montava o material e mandava para a emissora. E aí no meio disso, você não tomou cuidado, a fita que você mandou para a emissora estava amassada, é o famoso dropout. Você estragou o trabalho do cara. Então não existia isso. Então tinha assim um frio na barriga, toda a entrega de programa. Era um negócio que se envelhecia 1 ano em 2 dias. E nesse período nomeava-se 5 profissionais que eram as únicas pessoas autorizadas a entregar essa fita no TSE. E então parecia... Eu costumo dizer que a campanha é uma gincana. É um período nosso da profissão onde a gente existe uma disputa. E nessa época era como se fosse uma gincana mesmo, né? Pega a fita correndo, entrega e o cara montava na motinha dele e partia. Não, a gente fazia 2 cópias, porque... Pra garantir. Vai 2, um fica de longe esperando, porque se um furar um pneu, cai uma moto, qualquer coisa, o outro entrega. Essa questão aí da correria, da responsabilidade, da adrenalina 1000, né? Os problemas que surgem. Deixa a TV aqui, tá, Thiago? Emoção, gente. Essa situação toda, né, que vocês estão contando agora me fez lembrar, Roy, deixando aí o presidencial um pouquinho de lado, me fez lembrar das campanhas que nós fizemos aqui na região agora ano passado, 2024, né? Com 2 candidatos nossos.
né? A gente pode, acho que não tem problema a gente falar o nome daqui, tanto aqui em Ribeirão Preto, segundo turno do Marco Aurélio, quanto em Sertãozinho, doutor Ilcinho, nós tivemos problemas com a entrega do primeiro programa eleitoral, né? Primeiro, faltava um dia para começar o programa eleitoral e nós estávamos fechando orçamento ainda com a equipe financeira, né? Foi algo... O do Marco, a gente... No primeiro turno ele não teve TV. Então ele não sabia qual era a parte burocrática que deveria ser feita, cumprida ali. E aí, Gi, a gente recebe a documentação do tribunal, o advogado teve acesso em algum momento, às 10 horas da manhã na quinta-feira, para entregar o programa às 2 da tarde. Do dia seguinte. Do mesmo dia. Do mesmo dia, às 10 da manhã, mesmo é verdade. Da quinta-feira Da quinta para entregar às 2 da tarde da quinta. E aí a gente começa a mobilização. Para tudo. Vamos parar o que a gente está fazendo para focar nisso. E aí, poxa, paramos nosso time de editor. Tá, vamos dividir por partes, quem faz o quê. Porque a gente ainda tinha que aprovar isso. Então a gente consegue em 1h30, 2 horas ali entregar o programa. A gente senta com a coordenação, aprova o programa. E aí começa o outro processo, porque hoje a entrega é digital. E aí você precisa de autorização para poder mandar. Você sobe para um player, que é essa empresa que entrega para a emissora, e aí a emissora fala assim, ele está autorizado ou não? Aí o advogado corre, faz a documentação para poder autorizar. Foi um Deus nos acuda. 11:55 o programa estava entregue na emissora e depois disso a gente para tudo também, vamos almoçar, vamos respirar um pouco, porque foi uma loucura. E assim... a gente consegue tudo isso porque a gente já tem esse know-how de anos fazendo isso. Se é uma empresa nova, poxa, primeira vez está fazendo, não entrega. Não entrega. E aí, qual é o tamanho do prejuízo de um candidato que consegue ir para o segundo turno, que chega até ali sem ter tido essa estrutura e agora precisa, mas não vai ter o programa no ar? E o primeiro programa, né? Programa. Que, assim, programa eleitoral não é todo mundo que gosta de assistir, mas geralmente o primeiro é esperado, né? Pra ver qual a pegada que vem, né? Exatamente. E pro eleitor, ele assiste o primeiro programa, no segundo não tem, a pessoa já baixa a energia, né? Ô Roy, a gente contando, né, um pouquinho desses bastidores aí, dessa correria, da importância da bagagem, da experiência que as produtoras, as agências precisam ter para fazer uma campanha eleitoral, eu queria que você explicasse um pouquinho justamente isso, né? O profissional que trabalha em uma agência de publicidade, que trabalha numa produtora de vídeo, que trabalha com empresas, né? Vai mais para a área institucional e não a governamental, tem dificuldade de, do nada, cair numa campanha eleitoral? É muito diferente o perfil de profissional? É assim, antigamente a gente tinha uma ideia de que vamos sair do mercado publicitário, a gente faz campanha e volta. Já não era bem assim, até porque os coordenadores, digamos assim, que participavam da campanha, eles só faziam campanha, os bons. E aí, se vira uma ou outra peça que não é do político, que vem do publicitário, até porque precisava, esses coordenadores iam encaixando as coisas para que funcionasse. Hoje, por conta de regras do governo, de regras de eleição, enfim, você diminui muito essa estrutura, até por conta de tecnologia também. Você tem que reduzir essa estrutura de profissionais, de empresas, então você precisa cada vez mais ter pessoas capacitadas para isso. E qual é a diferença? A diferença é o sujeito que entende da política. Isso não estou falando só ali dos diretores ou coordenadores hoje, estou falando do cinegrafista, estou falando do produtor, estou falando de um editor. O olhar para o político ele é diferente. Para ter uma comunicação adequada, ele é diferente. Às vezes passa algo que na rua não deu para o cinegrafista ajustar a roupa do candidato. E aliás, não precisa nem ser o candidato, vamos falar do próprio senador. A gente cansou de ver assessor gravar o senador, às vezes ele está com o cabelo todo arrepiado. A gente não pode vender essa imagem dele. E aí também, nós vamos ficar em cima ali, não, o próprio cinegrafista ou o próprio produtor, alguém da equipe já vai olhar e falar, vamos ajustar o cabelo. Mas ajustar o cabelo é normal para todo mundo. Sim, mas nem todo mundo tem esse cuidado. A gente tem muito assessor, por exemplo, que fala assim, não, vamos que a gente não precisa perder o time.
Não tem time. Tem primeiro passar a imagem que precisamos passar, que é dele estar sempre alinhado, que é não modificar ele, mas que ele está sempre da mesma forma, que ele está sempre apresentado. É o cuidado, o zelo com a imagem, né, que a gente passa para a população. Até prestar atenção no discurso, na maneira que está falando, porque às vezes na correria usa muito termo técnico, às vezes alonga demais o discurso e às vezes as pessoas ficam com receio de falar pro político, né? Falou, vamos fazer de novo, vamos tentar mais uma vez, porque é tudo sempre muito corrido. Então, o profissional que está atrás, se ele não tiver experiência e know-how para entender aquilo, principalmente quem trabalha com imagem, a pessoa precisa ter experiência de entender o que ela está filmando, o que ela está passando, e já visualizar na cabeça o filme editado, viu? O vídeo pronto, o material pronto na cabeça. Senão, sempre... Um detalhe importante nisso tudo, hoje, a parte de vídeo dentro da comunicação, ela é muito importante. Talvez seja o produto mais relevante dentro da comunicação. Por quê? Você tem ali o Instagram, você tem o TikTok, você tem o YouTube, você tem o Facebook. E o vídeo, isso é pesquisa. O brasileiro ele é preguiçoso. Se tiver algo para ele ler, ele não vai ler. Agora, se for o vídeo, se o cara estiver explicando, se for um vídeo interessante, atraente, ele vai assistir, ele vai ouvir. Então, o vídeo ele é responsável por boa parte da comunicação. E quando você fala, mas hoje o celular faz 4K, o meu iPhone faz 4K, o iPhone do assessor vai fazer. Mas não é só uma questão de ter um iPhone fazendo 4K, você tem toda uma linguagem audiovisual a ser aplicada ali para traduzir o que precisa aquela mensagem. A gente estava conversando aqui o exemplo do Nicolas, né? Sim. Esse último vídeo, né? Ele passa uma mensagem gigantesca em termos de conteúdo sobre o Pix, etc. Mas ele não foi só um assessor que armou o celular no tripé ali. Não, você vê que teve uma fotografia dramática, teve um fundo preto, teve um trabalho de fotografia, de imagem que a equipe que trabalhou com ele fez muito bem. Era um momento tenso do Brasil, estava todo mundo inseguro com essa aplicação do governo. Ele entrou com um discurso muito bem alinhado. Ele conseguiu trazer outros exemplos que alavancou esse vídeo dele. Foi um sucesso. O governo até retrocedeu na ação por conta de um vídeo. Você vê a importância que a internet tem hoje no mercado. Quer dizer, ficou claro que houve toda uma preparação, né? No discurso, na imagem, preparação de cenário, enfim, houve uma produção por trás disso. E aí eu pergunto para vocês, com o advento das redes sociais, que hoje todo mundo tem um telefone na mão, como você disse, tem uma excelente câmera, né, de cinema no celular, e todo mundo acha que sabe gravar e sabe editar no CapCut e tá tudo bem. Essa realidade tem prejudicado o mercado das produtoras de vídeo, né, que até então dominavam esse segmento? Como que vocês avaliam isso? Eu acho que não. Sim e não. O cliente final, o político ali que contrata uma pessoa sem experiência, porque tem um celular, um microfone, um dronezinho, o cara resolve minha vida, eu quero só mandar o recado. Eu acho que equipamento, eu sempre costumo fazer uma analogia com fogão. Não dá para você comprar um fogão bom e achar que você vai cozinhar bem. Equipamento é a mesma coisa. Eu dou uma câmera fantástica para uma pessoa que não sabe usar, ela até filma, mas não vai sair bem feito. Entendeu? Hoje dentro da comunicação a gente precisa ter os dois lados. A gente precisa ter o telefone, o factual, o conteúdo quente. Então, e acontece muito, o senador saiu de uma CPMI, ele já precisa dar um recado que aconteceu ali. O eleitor dele pede essa prestação de contas, então pega o celular, alinha bem feito e ele dá o discurso, fala o que aconteceu, relata ali. E por outro lado, a gente tem o outro conteúdo frio que ele precisa ser produzido. A gente tem essa preocupação com a imagem, essa preocupação de entregar essa mensagem de uma forma adequada, porque você vai ter uma aceitação muito melhor. Então, às vezes você precisa redigir um texto, e aí não é só a produção, não é só a produtora que
que acaba sofrendo com tudo isso? Sofrendo entre aspas, porque o mercado ele muda, mas ele não deixa, a produção audiovisual precisa se adequar. Mas assim como o jornalista também precisa se adequar, assim como o fotógrafo também precisa se adequar, porque um texto bem feito, e aí você sabe disso, muda tudo. Sim. Não adianta colocar um texto de 3 minutos que ninguém vai ver, mas um texto de 30 segundos, se você conseguir sintetizar tudo ali, passar a mensagem direitinho, feito. E não é todo mundo que é capaz de fazer isso. Um fotógrafo, a gente tem N exemplos. Uma fotografia na hora certa, no momento certo, muda a história. Então, você ter um equipamento bom ajuda, mas ainda assim a mão de obra, o profissional que está ali é o que faz a diferença. Qual que é a maior dificuldade das redes sociais? Todo mundo é usuário de rede social. Você prestar atenção em você mesmo como usuário, você está rodando. Chegou um vídeo que está com aspecto ruim, qual que é a sua tendência? Passar. Pular. E acontece a mesma coisa, principalmente com o assunto político, que não é um assunto que está todo mundo procurando nas redes sociais. As pessoas estão ali para se divertir, para matar o tempo. E aí um vídeo mal feito, de baixo assim, um fundo ruim, o político não vai ser ouvido. Você tocou numa parte que é bem interessante mesmo, né? Ninguém que está em rede social, ninguém que está lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, está lá para ver política, né? Está lá para se divertir, para passar o tempo, para distrair, enfim, para ver outras coisas. Raramente é política. É difícil conseguir argumentos, conseguir trazer dentro dessa realidade que a gente tem, né, de diversão com a rede social, assuntos importantes da política e fazer com que aquela pessoa preste atenção. Sim, hoje a gente faz um trabalho dentro das redes sociais, trazendo não só assuntos políticos, a gente traz algum pouco de curiosidade. Por exemplo, Senado e Câmara fica no mesmo prédio, mas muitas pessoas não sabem nem aonde fica, como fica, qual é o papel de um senador, qual que é um papel. Então a gente começa a buscar assuntos relevantes que as pessoas vão ter um pouco de curiosidade, uma maneira simples de trazer esse leitor para a rede social. E aí dentro desses assuntos, que não são assuntos factuais, assuntos que estão acontecendo, coisa chata, é uma curiosidade. Para que serve isso? Como funciona esse palácio? O que tem dentro do Senado? Por que um tapete é azul e outro tapete é verde? E aí dentro desse mundo que a gente vem mostrando, a gente entra com assuntos, com falas, com algumas coisas, e a gente acaba alcançando uma audiência boa. E o conteúdo fica menos maçante. Fica menos maçante. Gente, agora uma curiosidade, né? Vocês falaram que tem 20 anos de política, eu tenho mais ou menos isso também. Não vou contar certinho a quantidade para não entregar a idade. E eu sempre digo que eu tenho muita sorte, porque em todos esses anos, na grande maioria, eu trabalhei para pessoas que eu realmente acredito, né? Então, eu acho que fica fácil você trabalhar para aquele político, para aquele candidato, acreditando no propósito dele, né? Acreditando que é um cara do bem, que vai dar certo, que está aqui para fazer o bem para a população. Mas também, por outro lado, mesmo que a gente pegue um candidato que não acredite, nós temos que ser profissionais e levar aquilo adiante fazendo o melhor possível, né? Como que vocês enfrentam essa situação? Porque 20 anos aí no mercado, tenho certeza que, até pela minha experiência, não é todo mundo que a gente acreditava tanto, né? E tinha tanta admiração. Como que vocês lidam com isso? Olha, eu costumo ser muito profissional. Eu entro num trabalho com um pensamento e atitude muito profissional. Só que durante o trabalho você acaba se envolvendo, você ouve a história. Tem alguns políticos que você meio que fala, não sei. Mas na maioria das vezes, quando eu me decepcionei, é porque eu fui enganado, não porque eu não acreditava nele. Porque você acaba acreditando, todo mundo tá ali dentro do trabalho, não existe assim um trabalho de marketing que o político chega e fala, olha, eu não sou tão legal assim, a história é bacana. É óbvio que a gente tenta melhorar sempre a apresentação do político,
Mas já aconteceu. Já fiz campanha de candidato eleito que foi preso depois. Foi preso? Foi. Eita! Governador ainda. Governador. Então... É melhor não falar. Não, esse não. não. Deixa. Pra lá. Na verdade, quando a gente entra na campanha, você já entra com uma metodologia meio que alinhada para poder começar a aplicar as ações. E aí você começa a colocar a criatividade em cima disso para poder diferenciá-lo dos outros, né, dos concorrentes. Mas o que eu mais sinto é quando você olha para um candidato, você acredita, você fala, não, esse cara é diferente, e ele não ganha. Eu acho que dói mais. Dói. Porque você fala, não é possível que fizeram a escolha errada. Porque a gente acaba tendo acesso a mais informações, conhecendo quem está ali por perto. E em cidades menores, esse reflexo, esse sentimento, ele é muito maior. Porque você fala, fizeram uma escolha que não é tão boa. Mas aí o legal da democracia é isso. Ok, a gente olhando e analisando, a gente friamente fala, tá, isso aqui é o melhor caminho. A população escolhe outro, tá tudo bem, faz parte, né? O problema é que eles vão pagar por 4 anos, mas... Um dos principais pontos de você atender um político e fazer um marketing político é você entender a gestão, entender quem ele é, o que ele faz. Você tocou num ponto de se decepcionar ou de não enganar, de ter trabalho fechado e executando, não teve. Agora aconteceu já da gente sair de uma reunião e falar, não, para isso eu não faço. Vários. Me conta mais sobre isso. A gente chegar a sentar, a primeira coisa que a gente fala, você tem algum problema? Qual é o seu primeira problema? pergunta pro candidato, né? Pra gente entender quem é a pessoa, se é de boa índole, se não é. É fazer o papel do advogado. E já aconteceu do cara abrir o jogo e falar, aconteceu isso. Mentira, então... Obrigado, até mais e assim, a gente... Não. Se você olhar, você fala, mas você tem alguma ideologia? Você é de esquerda, direita, centro? Não tem como ser. Você precisa ter na cabeça que você vai fazer algo profissional e que vai entregar. E aí você precisa entender um pouco da direita, da esquerda, do centro, para aplicar as melhores ações ali. Mas tem alguns produtos que é muito difícil de trabalhar, no sentido de... a gente conversou com um candidato que ele era extrema direita, mas não era um produto simples, porque com toda essa ideologia dele, a hora que a gente ia fazer alguma sugestão, e assim, a gente não chegou nem no segundo passo, né? Porque na primeira reunião a gente colocou algumas ideias e o sujeito falou, não, isso eu não faço, isso tem que ser assim, isso tem que ser assado. Você fala, o produto do jeito que você está querendo não se vende. E aí, não é só uma questão de vender e eleger a qualquer custo. Vamos lá também. É uma questão de a gente olhar para o nosso trabalho e falar, tá, eu não vou conseguir aplicar o trabalho que eu sei, não vou conseguir aplicar a estratégia que a gente idealiza. Não dá, aí é impraticável. Então é melhor, às vezes, você dar um passo para trás e falar, obrigado, e segue teu caminho. Eu sei que tem profissionais e profissionais, não só no marketing, mas em todas as áreas, né? Todas as profissões, mas pela convivência que eu tenho com a equipe Next, né? Com todo mundo aqui, eu percebo isso muito forte e fico muito grata por isso, porque também é o que eu acredito, que a ética sempre prevalece, né? Não somos profissionais que trabalhamos acima de tudo pelo dinheiro, independente do que queiram que a gente venda, né? Eu acho que esse também é o diferencial de uma equipe, né? Eu acho, olhando assim, vamos lá, um dos valores da Next é esse, a gente manter a nossa integridade no sentido principal de, não estamos nos vendendo, não queremos só o dinheiro. A gente executa um trabalho muito bem feito e aí quando você fala, você tem 20 anos? A gente tem 20 anos. Pega os 20 anos, não tem nada que desabone, que olhe e fale, os caras fizeram só pelo dinheiro, deixaram o candidato na mão, ou entrou em alguma coisa que não fosse interessante ou legal para o trabalho. E a gente mantém isso porque, acima de tudo, é uma construção de marca. Assim como a gente faz para os nossos clientes, a gente faz para a nossa empresa. E as pessoas que aqui trabalham são assim, porque todo mundo aqui tem uma voz. E escutar a opinião das pessoas é interessante. Então,
o colaborador A, colaborador B, falar, ó, isso aqui eu acho que vai dar problema. Vamos escutar. Por que vai dar problema? Porque o que ele está falando não diz a realidade ou a verdade. Vamos chamar o candidato para sentar com ele. Ó, a gente identificou que isso aqui não é legal. Então a gente tem sempre esse fluxo dentro da empresa para poder oferecer também o melhor para o cliente. E é o que você falou, a gente não trabalha só pelo dinheiro. Óbvio que somos profissionais e há sim uma recompensa financeira, mas não é só pelo dinheiro. Essa questão do financeiro, eu percebo muito isso como jornalista e também consultora de marketing político, que as pessoas acham que nós não trabalhamos, entre aspas, né? Então, por exemplo, é muito comum eu receber pedidos de conhecidos dizendo assim, ai, Gi, preciso escrever um textinho para enviar, sei lá para quem, você me escreve para mim? E eu falo, escrevo, vou te mandar o orçamento, porque é o meu trabalho, né? E a pessoa às vezes fica chateada, fala, não, mas se faz tão rápido. Mas o chat tá aí, o chat GPT pra gente faz rápido, de graça. Rapidinho, pode né? fazer no chat. E com vocês também tem isso, né? Porque é muito, assim, a gente trabalha muito com a cabeça, né? Com a mente, com a estratégia, enfim, não é tão tangível o que a gente faz, né? Vocês sentem esse problema também? Muito. Faz um videozinho, só um videozinho. Nossa, mas é tão rápido. Aí aquele videozinho que você fez com os bonequinhos mexendo, tipo um desenho. Você não faz a menor ideia de como faz aquilo. Quantas horas você ficou pra animar? Quantas horas, exatamente. Não, e é interessante até porque quando a gente fala de campanha ou enfim, algum outro acompanhamento de mandato, pronto, porque a campanha é muito intensa, mas para quem não sabe, não conhece, o acompanhamento de mandato é uma mini campanha, porque o parlamentar, o prefeito, o vereador, qualquer um, ele está sujeito a acontecer qualquer situação inesperada a qualquer momento. Puxa, a gente está falando com o prefeito, abriu um buraco na rua, abriu um buraco de 4 metros de profundidade, quase um quarteirão. Não é culpa dele. O que a gente faz? E isso pode ser 10 horas da noite. Eu vou ligar para a Gi. Gi, abriu um buraco na rua, qual que é a primeira ação que a gente deve fazer? Vamos comunicar isso de que forma? Aí você liga 00:30, olha, a gente precisa gravar isso, ou a gente precisa montar um release, ou vamos falar com os veículos. Então, todo mundo que acha que é fácil, na verdade, a gente vive quase igual um médico, é um plantão 24 horas. Porque a partir do momento que o seu cliente liga, você não vai deixar de atender ele. É muito importante isso, porque quando a gente... mas é fácil. Não. Você tem um cliente que cuida de uma cidade de 100 mil habitantes. Cara, se faltar água num bairro ali, ele vai prejudicar 1.000 habitantes. Poxa, nós estamos falando de 1% da população. Fica você um dia sem água. E aí o prefeito precisa tomar uma medida, mas às vezes não cabe. Aí ele resolver aquilo na hora, não é culpa dele. E aí é onde a gente entra para poder ajudar, comunicar, até para dar uma satisfação. Então, isso vem de know-how, isso vem de interação, isso vem de... Poxa, a gente tem muito profissional que deu 6 horas da tarde, desliga o celular e fala, acabou o meu trabalho, tchau. E não é assim. Para nós não é assim. Não existe isso na nossa vida. Eu já tive um chefe que falava assim, quando a gente reclamava um pouco, às vezes, do trabalho, início de carreira, né? Ele falava assim, ó, quer ir embora? Quer cumprir horário? Vai ser bancário. Vai ser bancário. O mercado mudou muito, a gente vivia também muito à disposição. Eu acho que assim, óbvio que a gente está à disposição até pelos fatos inesperados. Mas a gente também trabalhou muitas vezes fora do horário de madrugada por... sendo claro, incompetência de terceiros que deixou para resolver em cima da hora. Eu vou acordar hoje, vou tomar um suco de laranja às 10 da manhã para poder resolver isso meio-dia e o pessoal se vira à noite. Havia um pouco até de falta de respeito. Então hoje a gente não tenta reduzir isso e não pratica dessa forma, a gente não trabalha dessa forma. No Senado também, o pessoal fala, assessor, né, não faz nada. Acompanha um político, você vai ver. Trabalha 15 horas, 16 horas por dia e de domingo a domingo. Ainda mais o senador Isalci, que não para, né? Ele tem rodinha nos pés. Ele costuma dizer que não quer que ninguém trabalhe muito, só o mesmo que ele. Aí ele todo não mundo para, perdido. Ele não para um segundo, então é difícil, não é muito fácil, não.
A gente tem o exemplo ali do fotógrafo. O fotógrafo não descansa. Começa cedo e vai até a hora que o senador para. E o senador gosta, é isso que a gente falou, o senador gosta de conversar, ele gosta de atender, ele gosta de ir para as reuniões. Esses dias ele fez uma entrega de uma viatura e é interessante porque ele, poxa, vai entregar a viatura, eu quero ir lá ver. Eu quero ir falar com o comandante, com o policial responsável que vai receber isso, para saber o quão isso vai ajudar ele. Aí, vamos lá. E aí não tem erro, isso foi no final de semana, você tem que ir. Ele foi, era horário que ele conseguia, a equipe foi, colheu o material, e aí a gente assessorando, esse material deu algum fruto positivo, vamos mostrar isso de que forma, até para não parecer, não ser essa autopromoção, mas sim uma prestação de contas. Isso foi bem legal, porque a policial deu um depoimento bacana, né? E puxando um pouco de sardinha para a equipe Next aqui, quem trabalhou já com a gente, quem acompanhou o trabalho, que acontece assim várias vezes, qualquer campanha, apoiamento, assim, é um trabalho maçante, estressante. Só que todo mundo fala, que campanha, que equipe, né? Que trabalha sorrindo, feliz o tempo todo e tá lascado, às vezes longe de família, longe de filho, tudo, e é uma energia muito boa. Tenho muito prazer em fazer parte dessa equipe também. Eu sou mega orgulhosa de fazer parte da equipe Next. Vou confessar. E eu acho que o grande segredo, né, é que fica muito claro, até para quem está assistindo agora, que nós somos apaixonados pelo que fazemos. E quando a gente faz com paixão, com amor, não tem como você não se dedicar, você não se comprometer, né, você não querer que aquilo seja o melhor possível, né? Vocês acham que esse é o segredo da equipe Next? Eu acho que sim. Acho que essa paixão é um dos principais segredos. Eu vejo 2 pilares. O respeito. A gente respeita muito. Poxa, aqui dentro, se a gente olhar, a gente tem uma diversidade imensa. E assim, de religião, de opinião política, de time de futebol e tá tudo certo, é isso. Isso até nos ajuda a fazer alguns trabalhos além. E a gente tem outro pilar que é a quinta série, né? A quinta série é maravilhosa. A quinta série. Pra quem não conhece a quinta série, explica um pouquinho o que significa isso. A quinta série é que é latente, ela é algo que se o amigo deixar o WhatsApp dele aberto, aí o outro vai lá e troca a foto dele. Pronto. Eu vou quebrar o protocolo do Podnext e vou pedir para Flaviane e Silos não editar essa parte, tá? Deixa rolar. Vou pedir pro Costela Man e para esta câmera ou para esta, não sei, escolha, e mostrar embaixo da mesa do Podnext. Por favor. Olha isso, gente, a elegância. O Roy é elegante, o Thiago é a elegância em pessoa. Eu ia acabar de falar que eu não faço parte da quinta série e você me dá uma dessa. Mas esse modelito foi inspirado naquele famoso vídeo do Cid Moreira apresentando o Jornal Nacional? Exatamente. Vamos dar 10% de desconto, porque ele tá de férias no Senado. Tá na última semana de férias, e aí ele acha que ele pode andar de bermuda o tempo todo, porque lá anda de terno. Então a gente dá só 5%, porque não dá pra ir pra rua desse jeito, viu, gente? Tá certo, mas bastidores são assim mesmo, né? É isso. E dando um exemplo da garra, da força que é essa equipe, para o pessoal entender, durante a pandemia, onde tudo parou, a gente acabou fazendo 7 campanhas, 7 cidades. 7 cidades num período assim, poxa, era um período extremamente tenso. A gente trabalhando de máscara, tomando banho de álcool o tempo todo e em nenhum momento, assim, ninguém recuou, ninguém deixou de fazer ou de atender. E teve casos até da gente ter que entrar em hospitais, né? Entrar em locais restritos ali e graças a Deus todo mundo passou ileso, mas foi um teste de fogo. Foi muito intenso. Teve um dia que a gente foi gravar dentro da UPA Sertãozinho. Eles fizeram uma UPA Covid, né? Falava. Sim, só para atendimento Covid. Atendimento de Covid. E a gente teve que se vestir, se paramentar e entrar e limpar equipamento. E por mais que você tome todo cuidado, você sai dali com medo terrível. E a gente precisava mostrar porque
tinha saído uma matéria dizendo que não estava tendo atendimento, muito pelo contrário, estava tendo atendimento absurdo. Então a gente foi até onde podia dentro da UPA, é óbvio, mas isso te dá um medo, uma insegurança. Você fala, meu, e se eu pegar isso aqui? E era tudo novidade, você não sabe, de repente você contrai ali Covid e... Não tinha vacina ainda. Não tinha vacina. Nessas campanhas eu trabalhei como diretor e teve um caso de... Eu estava fazendo uma entrevista com uma enfermeira, perguntando como que estava sendo esse time de frente contra a Covid e tudo. E no dia o cinegrafista que estava ouvindo o áudio também, eu vi que ele ficou um pouco tenso assim e durante a entrevista ele tentou me chamar a atenção. Beleza, a entrevista rolou, a gente terminou. Quando a gente chegou no carro, ele falou, eu estava ouvindo pelo microfone, a respiração dessa enfermeira tá estranha. Eu falei, coisa da sua cabeça. Ele, não, tava esquisito, tava sentindo, e essa enfermeira veio a falecer. Dia seguinte, de Covid, assim, a mulher morreu. na semana seguinte. Na semana seguinte. Então, assim, a gente passou muito, muito perto de situações que a gente ficava se perguntando se ainda valia a pena, se não. Mas foi um ano terrível, acho que para todo mundo, né? Quando parou assim, a pandemia, todo mundo ficou muito inseguro do que ia ser o futuro, todo mundo com suas contas, com família, com tudo. E graças a Deus correu tudo bem para a equipe trabalhou bem e a gente passou por essa. Mas eu acho que, pela minha experiência, eu falo isso, quando a gente está em campo trabalhando, a gente sabe dos riscos que estamos correndo. Porém, o profissionalismo, ele fala tão mais alto que você pensa assim, eu sei que é arriscado, mas eu tô aqui, vou cumprir meu papel e não vai acontecer nada. Você cria uma força, né? Eu falo muito isso nos meus anos de repórter de TV, eu fui repórter policial, então eu cobria tiroteio na favela, aqui em Ribeirão na época tinha briga de facção, né? Eu ia cobrir tiroteio, cheguei a ser atropelada uma vez pela polícia, porque eu tava correndo atrás do carro do bandido. E assim, na hora eu falava, não, eu tenho que ter a melhor imagem, a melhor entrevista. Hoje, né, 20 anos já se passaram, eu penso tudo que eu fazia, eu falo, meu Deus, Gislaine, você era muito louca. 20 anos Cadê já, a sua Gi? responsabilidade? Você já tem 40 também? Mas eu acho que é bem por isso, né? A veia profissional naquele momento fala mais alto e a gente sabe dos riscos, mas deixa um pouquinho de lado. E é interessante isso porque, falando de comunicação da época da pandemia, estava tudo fechado. Quem era autorizado a circular? Os meios de comunicação. Sim. Porque a gente precisava levar essa informação da melhor forma possível, até porque era novidade para todo mundo. Então, tinha-se que se apurar, tinha que mostrar, isso está funcionando, isso não está, pelo amor de Deus, fica aqui. E aí a gente tem que fazer o papel sujo, digamos assim, porque de um lado você tem os médicos que foram fantásticos, guerreiros e por aí vai, mas por outro lado a gente também tem a nossa parcela ali, porque não somos da área da saúde, mas o que a gente fez foi muito relevante, o que a imprensa fez foi muito relevante. Então, volto a falar, comunicação, ela é de suma importância para qualquer um, principalmente para os políticos. É isso. Lembrando uma frase que o Roy sempre fala, que nós aqui trazemos estratégias, soluções e os melhores resultados. Focado em resultados. Então, assim nós chegamos ao final de mais um episódio do Podnext. Adorei estar aqui com vocês hoje, meninos. Muito obrigada, Thiago, Também, por deixar Brasília obrigado. um pouquinho nas suas férias e vir Obrigado, aqui Gi. conversar com a gente. Tô voltando para lá. Já foi um prazer estar aqui. Muito bom. E gostei, espero voltar mais vezes. Com certeza. Roy, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui e pela oportunidade de fazer parte da sua equipe. Imagina. Para mim é uma alegria ter a Gi aqui. A Gi, ela chega para somar e somar muito mais com a nossa equipe. Você aqui é imbatível. Vamos para os próximos. Vamos lá. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, pela audiência de sempre. E logo, logo tem mais episódio por aí. Não perca, tá? Fique sempre aqui no nosso canal, curta, compartilhe, encaminhe para os seus amigos, indique. Enfim, fique com a gente que você fica bem informado. Tchau, tchau. Tchau, e pessoal. até a próxima. Ó, ele foi levantando. Levantou,
gente. Mostrar a bermuda.